Olá, amado. O livro de Sanhedrin 43 lá, da Torá, do Talmud, que eles chamam de Torá, mas é Talmud. Você vai ver que no livro de Sanhedrin 43 lá, existe uma grande revelação que você precisa saber. Quando eu digo que Yeshua não é o nome do Salvador das nossas almas, que nós conhecemos como Yahushua, e que chamam de Jesus, não pode ser Yeshua, porque Yeshua é um nome adorado como um profeta que os judeus eles fazem bastante referência. E se você pegar o livro de Sanhedrin, você vai ver Yeshua no Talmud várias vezes, porque Yeshua é defendido pelo Talmud dos judeus. A Igreja Católica, ela já defende Jesus. A Igreja Católica não pode defender Yeshua, mas Jesus, até a última hora, até o momento em que eles liberarem que a Igreja Católica e a Evangélica possam vir a mencionar o nome Yeshua, mas no momento, só quem pode usar esse nome Yeshua são os Talmudim, ou os judeus falsos que criaram o Talmud. E nessa passagem de Sanhedrin 43a, você vai ver que em nenhum momento eles falam o nome Jesus. Porque, volto a dizer, o nome Jesus é para os cristãos. Eles podem falar o nome Jesus, que é uma tradução de Yeshua. Aí você me diz, mas irmão Edinho, nome próprio não se traduz. O nome próprio não se traduz. Mas como isso aqui não é um nome, mas é uma referência, porque eles não podem falar o nome do Salvador, então eles criaram essa nomenclatura Yeshua e traduziram Jesus para ser usado apenas pelos cristãos católicos ou os cristãos evangélicos. Agora os judeus, eles só usam Yeshua. Eu estou aqui com uma página do Talmud aberta, que eu consegui em inglês, mas o meu programa, o meu Windows, ele tem o Translator, que na memória eu clico em cima e ela transforma tudo que está em inglês para português, qualquer coisa. Eu disse, se você tiver dificuldade em traduzir uma mensagem muito grande e não tiver paciência para traduzir no tradutor do Google, que é muito lento para fazer isso, você pode mandar por e-mail, que eu traduzo para você e mando de volta. Então não clique, eu transformo qualquer palavra, qualquer texto, qualquer livro que está em inglês para o português. E aí você começa a enxergar muitas coisas que estava sendo escondida do povo. Então analisa comigo, amado, que esse Talmud, ele sempre faz referência a Yeshua. E como os judeus eles se infiltraram nas redes sociais, é claro que eles se infiltraram para colocar esse nome Yeshua na boca do povo. E quando você vê algumas pessoas no YouTube, defendendo Yeshua, falando de Yeshua direto, fazendo vídeos importantíssimos que falam do nome Yeshua, você pode ver que essa mesma pessoa que tanto defende Yeshua, ele também defende a estrela de 6 pontas, que é o símbolo maior do judaísmo maçônico. E essa mesma pessoa, ela não gosta do nome Jesus. Ela ataca o nome Jesus. E ela diz que Jesus veio do Iraque, e ela faz de Jesus uma outra pessoa. Essa é a jogada desses judeus.
quando várias vezes eu digo que o mesmo Jesus do cristianismo é o mesmo Yahushua nosso, só que com nomes trocados. Mas os judeus, ele divide o Salvador em duas pessoas. Eles dizem que o Yeshua é o verdadeiro Salvador, que vem com o shofar, tocando o shofar. Nunca a Escritura diz que o Salvador tocava shofar. E ele bota Jesus de um lado e diz que esse Jesus aí vem do Iraque, que esse da Bíblia é o Jesus do Iraque. Mais uma vez mostra que eles não cultuam as Escrituras. Porque eles não podem cultuar as Escrituras com o nome Jesus. Mas eles só podem cultuar o nome Yeshua. E Yeshua não está na nossa Bíblia. E Yeshua está no Talmud. É só para você saber de onde vem a palavra Yeshua. É uma palavra de origem judaica, indo-europeia, que foi criado pelos europeus ingleses e franceses. E você vai ter uma informação muito forte que eu vou te passar nos próximos vídeos. A origem verdadeira do nome Yeshua, porque o nome Jesus vocês já sabem, o próprio Rubens fez alguns vídeos que já mostrou a origem do nome Jesus. Então o Rubens já tem desmascarado o cristianismo. E o Salvador levantou outros irmãos para agora desmascarar o judaísmo. E se por um lado Jesus tem uma origem, por outro lado, Yeshua também tem. E se você for no tradutor do Google, e você escrever ali no português, Yeshua e embaixo Jesus, e traduzir ela para o hebraico, ela vai dar o mesmo caractere. O mesmo caractere vai ser dado tanto para Yeshua como para Jesus. Então você vê que são a mesma coisa. O cristianismo trabalha em oposição ao judaísmo, o judaísmo trabalha em oposição ao cristianismo, mas isso é só para a gente pensar que existe uma rivalidade entre essas duas religiões. Porque, na verdade, essas duas religiões, elas foram criadas pelos mesmos grupos. Apenas para criar, é igual a política. Eles criam uma política, um grupo de oposição e um grupo de posição em relação a algo que está sendo tramitado dentro do Congresso. Para a gente pensar que se existe uma justiça, olha lá, o fulano está contra o aumento do ônibus. Viu? Aquele lá é um sem vergonha, aquele político, eles quiseram aumentar o ônibus, aí o outro falou que não, e olha aí, para dar aquela falsa aparência de que está tendo uma justiça. Então, pois bem, amado, não perdendo o fio da meada, então nós vemos aqui, analisamos, que Yeshua, você pode pesquisar nas suas escrituras aí, no seu Google, pode abrir o Google e botar lá Sanhedrin, Sanhedrin, S-A-N-H-E-D-R-I-N, S-A-N-H-E-D-R-I-N, Sadrenim, 43A, coloca ali, vai dar em inglês. Se você clicar com o seu mouse do lado direito, você seleciona, bota tudo azul, e depois vai estar escrito assim, ó, translate ou traduzir. No meu está translate porque o meu programa é em inglês. Então, se você tiver traduzir, você bota traduzir. Se tiver em inglês, você bota translate. E aí aquela passagem ali, automaticamente, qualquer coisa que você fizer assim, de uma linguagem inglesa, espanhola ou alemã, ela vai se transformar para o português. Porque todas as quatro são línguas europeias. Até o nosso português é dos europeus. Então, o Yeshua é defendido pelos judeus, criado por eles, para um objetivo. Mas, amados, eu não quero ter o desfecho dessa verdade sozinho. Os irmãos também pesquisem, porque agora nós temos o norte para desmascarar esses falsos judeus e aguardar a vinda do Messias. Um abraço e até o próximo vídeo.